Fala, meu povo, beleza? Vocês estão bom, né? Show de bolice, espero que sim. Vocês já viram falar sobre música feita por IA? Com certeza, né? E cada dia que passa, né? A IA tá ficando cada vez mais, é, não melhor no que ela já fazia, mas perfeccionista. Porque essas primeiras IAs que faziam música, né? Elas já faziam uma coisa bastante decente. Só que com o aprimoramento dela, né, ela está conseguindo ser bastante técnica em algumas coisas, né? E hoje a gente vai conversar sobre isso na matéria aqui no Central Online. Vamos trocar uma ideia. IA na música. Vocês já ouviram falar sobre o MTG? Vamos falar sobre isso hoje. Show de bola. IA na música, explosão do MTG pop e o debate étnico sobre a colaboração humana e máquina. Legal. Show de bola. Vamos lá? O final de 2025 está sendo marcado por uma revolução silenciosa, mas profunda na indústria musical, a ascensão dos MTGs, ou música gerada por tecnologia. É o uso cada vez mais sofisticado da inteligência artificial na composição e produção. Essa tecnologia não está mais confinada a experimentos de estúdio. Ela está produzindo hits globais, gerando o fenômeno conhecido como MTG Pop. Ou seja, hoje em dia ela já está num nível que muitos artistas e já estão, artistas renomados, estão usando o MTG, né? Usando o MTG como ferramenta para criar música, como se fosse um humano que tivesse feito, né? Não só tendo ideias, de criando esboço, mas criando músicas como se fossem humanos mesmo, né? Recentemente a faixa viral Echoes of Tomorrow é acreditada a um coletivo anônimo de artistas e programadores chamado The Algorithms, atingiu o topo das paradas globais de streams e foi gerada 100% por uma IA. Você já conhecia essa música, galera? Eu também não conhecia. A música combina perfeitamente elementos de synth pop nostálgico com complexidade lírica da música indie, demonstrando a capacidade da IA de não apenas imitar, mas fundir gêneros de formas inovadoras. É o que a gente estava falando, né? A IA já está conseguindo, né, não só criar algo genérico, mas trabalhar com mais profundidade o ritmo, as letras, a ponto de gerar emoções, não só som, que praticamente ela criava músicas, né, com som, mas já está conseguindo gerar músicas com noções de sentimento, né, que é onde o humano faria a diferença, né, seria a virada de chave. A demanda por colaboração global. Um dos maiores impactos da IA é a sua capacidade de facilitar colaborações globais em tempo real. Com o MTG, um produtor em Tóquio pode carregar um sample de bateria e a IA pode instantaneamente gerar uma linha de baixo melódica em resposta, adaptada ao estilo Afrobeats preferido por um vocalista em Lagos. Essa velocidade e fusão de estilos impulsionam tendências como a Afrowave e o global Hyperpop. Tá vendo? Ela já está nesse nível já, né? Você dá uma ideia para ela e ela continua a partir dali gerando algo novo ou contribuindo com o que você já fez, né? Artistas consagrados estão adotando a IA não como um substituto, mas como um parceiro criativo. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Um parceiro criativo é uma
seria o ideal, né? O rapper premiado Stormzy revelou, ou algo parecido, não sei se fala assim mesmo, revelou ter usado software de IA para criar variações de flow em suas letras antes de finalizá-las, permitindo-lhe explorar caminhos rítmicos que ele nunca teria considerado. A IA está se tornando uma ferramenta de brainstorming ultra rápida, democratizando a produção de alta qualidade. Eu acho a ferramenta de brainstorming ultra rápida, sim, saca? Agora, democratizando a produção de alta qualidade, eu acho meio arriscado dizer isso. A IA, por mais que ela tenha essa capacidade, ela não consegue gerar o sentimento que as músicas que o humano consegue fazer. Pode ser que consiga futuramente? Eu acredito que não, mas chegar a fazer algo bastante interessante, eu acho que consegue sim. Principalmente músicas na área tipo, igual no caso do Global Hyperpop, o Afrowave, que são músicas animadas, que tem a intenção de você se distrair, com uma letra legal, com ritmos bastante animados. Mas, exemplo, uma música que faça você pensar, que toque seu coração, tipo uma música romântica, eu acho que a IA nunca vai conseguir fazer isso. Eu posso estar errado, muito errado, mas vamos ver, né? O debate ético e o logotipo sonoro. No entanto, a seção do MTG Pop está isenta de controvérsia. O debate ético se intensifica em torno da autoria dos direitos autorais. Quem detém os direitos de uma melodia gerada por uma máquina que foi treinada com milhões de músicas existentes? Grandes gravadoras e plataformas de streaming estão se apresentando para estabelecer novas diretrizes de royalties que definam a porcentagem de crédito humano necessária para reivindicar a autoria. Cara, isso aqui não tem, acho que não tem discurso, sabe? Não tem discussão nisso aqui. Os royalties é para quem criou a música. Exemplo, eu criei a música através da IA. Essa música é minha. Entendeu? Essa música é minha, não tem discussão. Mas ela usou um sample de não sei o que. Cara, o que mais tem hoje em dia, ou o que sempre teve, foi músicas sendo geradas através de samples. Entendeu? E nem por isso essa música se tornou uma música original. Por mais que o cara pegou uma batida de uma bateria, de uma percussão, uma frase de um piano, uma levada de baixo, e criou algo totalmente diferente do que o original era. Mas ele usou samples dessas coisas, dessas músicas que outras pessoas já criou. Se for assim, cara, se for dessa forma, se você for reivindicar pedaços de samples de músicas, basicamente não vai ter música mais no mundo, porque música é matemática. Música é matemática. Você trabalha acordes e passagens dentro da linha melódica. É tudo dentro de matemática. Como que alguém pode reivindicar uma matemática para si? Entendeu? Não tem como isso. O que tem que ser definido é o seguinte: a pessoa que programou a inteligência artificial, antes dele criar a música, ele tem que registrar no programa os dados dele, entendeu? Para ele ter os direitos autorais daquela música. Senão, esses direitos vai para a União, entendeu? Ele cai no domínio público, no caso. Cai no domínio público. Por exemplo, eu fiz uma música, ela ficou muito foda, mas eu não registrei ela na hora que eu produzi ela naquela IA. Ela já cai no domínio público automaticamente, entendeu? Quem quiser usar pode usar à vontade. Agora não, eu vou produzir uma música aqui agora. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar com um protocolozinho ali, como é
é um sistema feito por inteligência artificial, leva dados, é programado, então tem que ter um relatóriozinho para você preencher com seu nome, entendeu? Seu pseudônimo, a data do dia, entendeu? Para quando a música sair, ela sair com aqueles dados ali, como acontece na música normal, quando você registra ela no ECAD, por exemplo, né? Quem trabalha com música sabe, toda música ela tem um registrozinho, e aquele número ele está associado à música, o compositor e tudo que levou na produção. O que tem que ser feito com a IA é a mesma coisa. A IA ela produz música, então ela tem que ter um protocolozinho ali onde o cara que vai criar a música ele preenche esses dados ali, e quando a música ficar pronta ela é dele, não tem conversa. Porque a IA, no caso, ela seria simplesmente mais um instrumento, só que um instrumento tecnológico. Você vai cobrar direitos autorais do compositor que fez a música só porque o compositor não criou o violão? Faz algum sentido? Ah, mas quem criou o violão foi o Zé ali da Macenaria ali. Ele trabalha criando instrumentos, ele instala a parte elétrica, as coisas e tal. Ele criou esses instrumentos aqui. Ele é o luthier que criou esse instrumento. Então todas as músicas que esse luthier fez, elas têm que ser dele porque ele criou aquele instrumento. Faz algum sentido? Não. O luthier ele criou o instrumento, entendeu? Ele criou o instrumento. O músico ele comprou aquele instrumento. Agora o que ele vai fazer com aquele instrumento é problema dele. Então ele que tem que decidir que linhagem melódica que ele vai criar, se é uma coisa mais pop, se é uma coisa mais romântica, se é uma coisa mais agitada. É criação dele, não é do luthier. O luthier não tem nada a ver com isso. O luthier simplesmente criou a ferramenta. Agora, quem vai usar ela, de que forma vai usar, não é problema do luthier. A mesma coisa é a IA. Não é a IA porque ela é de uma empresa X que criou aquela inteligência, que essa empresa tem que deter os direitos daquela música. Não. Ela não cria nada. Se fosse assim, a própria empresa criaria as próprias músicas lá com IA, lançaria no Spotify e ficaria bilionária. Isso acontece? Não. Entendeu? Se não for um cara que entende de música, que realmente vive música, né? É um compositor nato. Tem gente que nato porque, como assim? É uma pessoa que por mais que não tenha formação, ela entende de melodia, entendeu? Ela consegue criar algo. E às vezes ela não consegue tocar um instrumento, mas com a inteligência artificial ela consegue criar algo interessante. Então os direitos autorais é dela, acabou. Você tem que ver a inteligência artificial que cria música como instrumento, não como um criador, né? E é isso aí. Seguindo aqui, além disso, a IA que está avançando no campo do brand sonoro, logotipo sonoro. Marcas estão usando algoritmos para criar jingles e trilhas sonoras perfeitamente otimizadas para evocar emoções específicas nos consumidores, visando engajamento subconsciente. Isso levanta questões sobre autenticidade e manipulação emocional na música comercial. Cara, isso sempre houve, cara. Essa manipulação emocional na música comercial. A função da música é isso, é tocar a pessoa, é emocionar ela. Não é porque ela é feita com IA que ela tem que sair fora disso, né? Ela tem que realmente tocar as pessoas. É a função da música, né? Se a música não faz isso, a música não toca você, ela tem que te tocar de alguma forma, ela tem que te fazer feliz, ela tem que te fazer chorar, ela tem que fazer você ficar triste. Essa é a função dela. A tendência para 2026 é clara. A IA continuará a ser uma força transformadora, forçando a indústria a redefinir o que significa ser um músico ou um produtor. O MTG Pop não é uma moda passageira, é o futuro da criação de som. E o desafio agora é garantir que a tecnologia sirva à criatividade humana e não a substitua. Exatamente isso.
E agora, o significado de músico ou produtor, isso também nunca vai acontecer. A IA ela não vai conseguir ser um produtor musical e muito menos ser um músico. Você não deixa ela lá quietinha, ela do nada ela vai começar a criar uma música. Se você não programar ela ou dar a ela uma direção para isso, entendeu? Então é uma coisa que ela nunca vai ser. Ela pode simular isso, né? E é isso aí. O que vocês acharam dessa nova direção que a música está indo, né? No caso MTG Pop. E deixa embaixo aí o que vocês, se vocês já ouviram falar sobre isso. Se inscreve no canal e daqui a pouco a gente volta. Falou.